Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Pedro Maciel e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre endocardite reumática. Mas antes de falar sobre endocardite reumática, nós temos que falar sobre a infecção pelo Streptococcus pyogenes e sobre febre reumática. Legal. Tadinho desse menino aqui. Ele está com uma laringite ou uma faringite, ou seja, ele está com uma infecção de vias aéreas superiores. Infecção essa causada pelo Streptococcus pyogenes. Pyogenes significa pus, então é uma laringite, uma faringite com muito pus. E como que ele adquiriu essa faringite ou essa laringite? Bom, aqui nós temos o nosso Streptococcus pyogenes que você pode ter respirado. E aí, tadinho desse menino, esse Streptococcus pyogenes vai produzir proteases IgA. Essas proteases IgA são do mal. Elas vão vir aqui e vão destruir a nossa IgA que fica no nosso muco do epitélio respiratório. Uma vez que elas conseguem destruir as imunoglobulinas IgA, elas vão conseguir colonizar, elas vão conseguir sobreviver no nosso epitélio respiratório. E ela, uma vez que ela está colonizando ali, ela pode fazer a invasão. Ela entra para dentro do nosso epitélio respiratório. Uma vez que ela entrou para dentro do nosso epitélio respiratório, ela vai encontrar uns caras lá, uns caras que são do mal, e ela vai precisar fazer, uns caras são do bem, desculpa, e ela vai precisar fazer a evasão imune, ela vai precisar evitar esses caras. Esses caras podem ser proteínas do complemento. E aí o que ela faz? Ela se esconde dentro de uma cápsula. Ela se esconde dentro de uma cápsula e consegue evitar as proteínas do complemento. Se ela conseguiu evitar as proteínas do complemento e outras células, ela vai cair na nossa corrente sanguínea. Na nossa corrente sanguínea ela começa a produzir uma proteína que é, essa daí é do mal, chama streptolisina. Essa streptolisina vai lisar as nossas hemácias, vai fazer com que nossas hemácias sofram lise, mais precisamente beta-hemólise. O que significa beta-hemólise? Significa que nossas hemácias rompem. Se tem a beta, normalmente vai ter a alfa. A alfa é quando elas morrem sem romper. Legal, só que e se esse Streptococcus não conseguir fazer a evasão imune? Aí ele vai encontrar uns caras cabulosos. Um deles pode ser o macrófago. Esse macrófago, via Toll-like receptor, pode reconhecer a proteína M do Streptococcus pyogenes. E uma vez que ele reconhece essa proteína, ele come o Streptococcus pyogenes. Juntando o Streptococcus pyogenes, o vacúolo do Streptococcus pyogenes, com o seu lisossomo e digerindo o Streptococcus pyogenes. Uma vez que ele foi digerido, o macrófago junta esse lisofagossomo com a molécula de MHC do tipo 2. Ele começa a apresentar um pedaço do Streptococcus pyogenes nessa molécula do MHC do tipo 2. E aí ele vai lá para o nosso linfonodo e vai apresentar esse antígeno para o linfócito T helper específico. Uma vez que ele apresentou esse antígeno via MHC do tipo 2, que vai se ligar ao receptor de células T, olha só, célula T e receptor de célula T, vai ativar a célula T helper e ela vai começar a produzir interleucina 4 e interleucina 2, que vai fazer com que a célula T helper se multiplica e cresça, tipo o que Deus falou. Ela cresce e se multiplica. E aí ela vai começar a produzir algumas interleucinas, como interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 6. Sabe o que elas fazem? Elas estimulam o nosso linfócito B a se maturar em plasmócito. Novamente, ele também vai se diferenciar, então cresça e se multiplique. Mais ou menos isso aí. Só que o nosso Streptococcus pode encontrar uma célula mais do mal ainda, que não está muito afim de comer ele não, de só comer e lá apresentar. Ela vai lá e bate nele mesmo. É o neutrófilo. O neutrófilo pode encontrar esse Streptococcus pyogenes e literalmente quebrar ele inteiro e exocitar ele, mandar ele para fora. E aí, uma vez que ele vai para fora, ele pode vir pela nossa corrente linfática também parar no nosso linfonodo. Uma vez que ele para no nosso linfonodo, ele pode encontrar um receptor de células B. Adivinha só? Estão nos nossos linfócitos B. Esse receptor de célula B é específico para esse antígeno. E uma vez que ele for sensibilizado, a célula B come
esse antígeno e aí vai apresentar ele via receptor MHC do tipo 2 para outra célula T helper 2 ou para a mesma. E uma vez que ela estimula esse linfócito T helper, ele também pode produzir mais interleucina 4, 5 e 6, fazendo com que o linfócito B cresça, se multiplique e se diferencie, se transformando em plasmócito. E o que o plasmócito vai fazer? O plasmócito vai produzir IgG, que é uma imunoglobulina. Mais precisamente, ele produz a antistreptolizina O, que é um tipo de imunoglobulina IgG. Essa antistreptolizina O vai vir aqui, vai grudar na nossa bactéria, no Streptococcus pyogenes, e vai facilitar para os neutrófilos e para os macrófagos encontrarem ela, para comerem ela e matarem ela. Legal. Mas o que pode dar errado aqui? Porque é isso que a gente vai estudar, é o que vai dar errado. Em 3% dos pacientes, das pessoas, essa antistreptolizina O pode vir aqui e grudar nas células do corpo. E o que pode fazer, o que pode estimular essa antistreptolizina O a ligar em células do corpo? São alguns fatores de risco, como por exemplo, crianças de 5 a 15 anos, meninas e fatores genéticos. Então 3% das pessoas vão ter essas antistreptolizinas ligadas às células do corpo. E uma vez que elas se ligam, elas vão estimular macrófagos e neutrófilos a combaterem as próprias células do corpo, podendo causar fibrose. Essa fibrose vai ter duas características muito especiais. Uma é a matriz fibrinoide, basicamente vai ter deposição de fibrina na área. E um edema mucoide, edema, inchaço, mucoide de muco. Só que esses neutrófilos e esses macrófagos, principalmente os macrófagos, vão ter uma característica muito especial. Eles ficam grandões e aí eles vão ser chamados de nódulos de Aschoff. Legal. E essas células do corpo? Essas células do corpo podem variar em alguns diferentes locais, como por exemplo no cérebro, na pele, nas articulações e no coração. E vão dar alguns sintomas bem específicos que a gente vai falar agora, que são sintomas da doença reumática ou da febre reumática. Legal, o que acontece? O paciente vai apresentar, como a gente já falou, uma infecção de vias aéreas superiores por uma bactéria beta-hemolítica, que pode ser o nosso Streptococcus pyogenes. O paciente, em 3% dos casos, vai apresentar coreias de Sydenham. O que é isso? São como os nossos anticorpos se ligam nas células dos gânglios da base, dos núcleos da base, desculpa. Quando eles se ligam nas células dos núcleos da base, eles vão começar a produzir uma inflamação nos núcleos da base. Adivinha só, os seus núcleos da base são responsáveis pela sua coordenação motora. O paciente que tiver isso vai ter movimentos rápidos de membros superiores e na face. Mas isso vai dar problema? Não, é reversível. E só acontece 3 meses após a infecção pelo Streptococcus pyogenes. Pode ocorrer também das nossas imunoglobulinas se ligarem à queratina da pele, levando a nódulos subcutâneos e eritema marginado. Infelizmente eu não tenho as imagens para mostrar de cada um deles, mas vocês conseguem elas facinhos no Google. O paciente também pode desenvolver poliartrite migratória. O que é isso? É basicamente inflamação de grandes articulações migratória, porque migra o paciente que está com dor aqui no cotovelo e depois está com dor no joelho, depois está com dor no outro cotovelo. E isso vai acontecer em 75% dos casos. E essa lesão também não é permanente, ela volta ao normal com o tempo. Agora a gente vai ver onde que é o mais problemático. Aqui eu coloquei pancardite só para falar que pode afetar as 3 camadas do coração, mas o melhor seria colocar cardiopatia reumática. E ela tem uma prevalência de 60% das pessoas afetadas pela doença reumática. E pode ser dividida na inflamação das 3 camadas do coração. A primeira é a endocardite, que a gente vai falar daqui a pouco. Pode também afetar o miocárdio, que vai levar a uma miocardite, que é o fator mais responsável
pela morte do paciente com doença reumática. Por quê? Porque o que contrai no coração são os cardiomiócitos. Se eles morrem pelo sistema imune seu atacando ele, adivinha só? Você pode desenvolver uma falência cardíaca. Pericardite. Pericardite é uma inflamação IT do pericárdio, que é a camada mais externa do coração. Você vai conseguir auscultar isso como sons audíveis de fricção. O que é isso? Como ele está inflamado, toda vez que seu coração dilatar e contrair, a cavidade pericárdia vai sofrer atrito, ela vai se esfregar entre ela. Isso vai gerar um som audível de fricção que você consegue auscultar durante o exame físico. E para você ver como é um pouquinho melhor aí em casa, você pode pegar seu esteto, passar sua mão de levinho no diafragma do esteto e você vai conseguir auscultar um som semelhante. Além disso, como está rolando atrito na cavidade pericárdia, o paciente vai reclamar de dor. Não confunde com angina. O paciente vai reclamar de dor, mas é uma dor que vai durar mais tempo, porque só vai aliviar quando acabar a inflamação do pericárdio. E o endocárdio, a endocardite que eu fiquei devendo. A endocardite é quando rola uma inflamação do endocárdio, que é a camada mais interna do seu coração. Mas isso não acontece de forma homogênea, acontece de forma heterogênea. Por quê? Porque a endocardite reumática, ela gosta das suas válvulas. Ela gosta principalmente da sua válvula mitral, mas ela também gosta muito da sua válvula aórtica. Mas como ela vai afetar a válvula mitral, por exemplo? Aqui nós temos a válvula mitral, o anel fibroso da válvula mitral, as válvulas posteriores e anteriores e as comissuras valvares, que é onde liga as suas duas válvulas. Como você consegue entender um pouco melhor o que é uma comissura valvar? É basicamente a mesma coisa que a comissura labial, onde estão ligando os seus dois lábios. Beleza. O que pode acontecer com a nossa válvula quando ela sofre a doença reumática ou a endocardite reumática? Ela vai se inflamar. Por quê? Porque ela está sendo atacada. Ela está sendo atacada por esses nódulos de Aschoff. Aqui tem um corte do miocárdio, não confunde. Mas aqui os nódulos de Aschoff também podem acontecer na válvula. E aí ela vai ficar inflamada, ela vai ficar aumentada, igual está acontecendo aqui. Só que aí, se essa inflamação não for corrigida, ela pode evoluir para uma fibrose. E o que vai acontecer se você fibrosar uma válvula? Bom, primeiramente é tecido fibrótico. O tecido fibrótico é a mesma coisa que tecido cicatricial. E tecido cicatricial contrai. Adivinha só, aqui a gente tinha tecido epitelial e agora a gente tem tecido cicatricial contraindo. Vai acabar com a válvula fechada, vai contrair e ficar menor. Vai ficar um buraco no meio dela. E isso vai ser visto como uma insuficiência valvar. Por quê? Porque ela não fecha mais. Então, toda vez que meu ventrículo esquerdo contrair, ele manda sangue tanto para a minha aorta quanto para o meu átrio esquerdo. A gente já falou um pouco disso na insuficiência cardíaca. Beleza. E o que pode acontecer também durante a fibrose? Pode fibrosar as nossas comissuras valvares. É mais ou menos se você juntar os seus dois lábios. Vai ficar tipo você não vai conseguir abrir, porque está junto. É a mesma coisa que acontece. E adivinha só, isso a gente vai conhecer como estenose valvar, que por definição é uma diminuição do lúmen da válvula. E como que a gente vai ver tanto a estenose quanto a insuficiência? A insuficiência a gente vai ver como um sopro sistólico, porque toda vez que o ventrículo sofrer sístole, ele vai mandar o sangue para cá, num fluxo turbilionar, que vai ser auscultado durante o exame físico como um sopro sistólico. E sobre a comissura, a união das comissuras, a estenose da válvula mitral, ela vai ser um sopro diastólico. Por quê? Porque o seu átrio vai ter dificuldade de mandar o sangue para o seu ventrículo. Por quê? Porque a válvula está com um lúmen diminuído. Então o sangue vai acabar passando turbilionar, gerando um sopro diastólico. Vale ressaltar que as cordas tendíneas também vão ficar também vão ter tecido cicatricial, também vão ficar fibrosadas. E como elas vão ficar fibrosadas, elas vão
contrair. Tecido cicatricial contrai. Se você tem uma válvula que já está aberta, agora ela vai para baixo, porque as cordas tendinas estão puxando ela para baixo, você pode aumentar a insuficiência da válvula mitral nesse caso. Vale ressaltar que a insuficiência ela é mais marcante na fase aguda da doença e ela tem também uma forte relação com o próprio edema que a válvula sofre. A estenose é mais marcante na doença reumática, na cardiopatia reumática, mais crônica, é um paciente que demorou um pouco mais já para ser olhado. Beleza, aqui eu trouxe só para ilustrar como que é uma válvula normal, como que é uma válvula estenosada. Aqui nós temos o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e a válvula mitral. Olha só que bonita. Aqui a gente tem ela bem feia, no caso da válvula estenosada. Se vocês pegarem a imagem e observarem um pouco melhor, vocês vão observar que elas estão bem diminuídas. Essa válvula está bem diminuída. Por quê? Porque o tecido cicatricial contraiu. Adivinha o que mais? Ela está espessada. Por quê? Porque antes ela era só tecido epitelial com um pouco de tecido conjuntivo dentro. Agora ela tem muito tecido conjuntivo. E se você olhar do átrio esquerdo para baixo, você vai ver a válvula mitral com essa característica. Aqui é você olhando do átrio esquerdo em direção ao ventrículo esquerdo. Ela vai ter essa característica que o pessoal chama de boca de peixe. É mais ou menos assim que ela fica. Eles acharam que isso parecia com uma boca de peixe e deram o nome de válvula em boca de peixe. Beleza. Aqui tem mais uma imagem que eu gostei muito da tomografia computadorizada, mostrando uma estenose da válvula aórtica. Aqui nós temos o ventrículo esquerdo, a válvula aórtica e a aorta. Olha só esses pontinhos aqui branco. Eles são calcificações da válvula aórtica estenosada. Legal. E como que a gente vai fazer o diagnóstico da doença reumática? Não é apenas da endocardite reumática, é da doença reumática como um todo. Nós primeiro vemos se o paciente teve uma infecção de vias aéreas superiores. Depois nós vamos usar os critérios de Jones. Basicamente, ou a gente vai pegar 2 critérios maiores, ou um maior e 2 menores. Quais são os critérios maiores e quais são os critérios menores? Bom, os critérios maiores são coreia de Sydenham, nódulos subcutâneos, eritema marginato, poliartrite migratória e cardiopatia reumática. São os que a gente já tinha falado antes. E os critérios menores são febre, artralgia, que é dor em articulação, aumento do volume de sedimentação. Isso vai acontecer praticamente toda vez que tiver um processo inflamatório, mas ele é um dos critérios menores de Jones para doença reumática. E um aumento da PCR, que é a proteína C reativa, também vai aumentar na maioria dos processos inflamatórios, mas também é um dos critérios menores para o diagnóstico da doença reumática. E como que é o tratamento? Bom, na doença reumática você pode tratar com antibióticos para a infecção das vias respiratórias superiores, mas você também pode auxiliar com anti-inflamatórios para diminuir os sintomas secundários. Mas é importante, é muito importante que se trate com benzetacil de 20 em 21 dias. A idade até quando vai variar, até quando vai tratar, pode variar, de acordo com o que você começou a tratar, de acordo com o estado do paciente. Então você olha mais ou menos quais são as indicações. No caso da insuficiência cardíaca, que pode ser gerado pelo regurgitamento da válvula mitral ou pela estenose da válvula mitral, você vai fazer uma plástica valvar para substituir a válvula mitral ou a válvula aórtica, se ela também for acometida. No caso, se o paciente já tiver evoluído para uma insuficiência cardíaca na fase descompensada, você vai analisar o quadro do paciente e você pode optar por fazer um transplante cardíaco. Bom, galera, é isso que eu gostaria de falar sobre doença reumática.
e sobre endocardite reumática. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar o seu vídeo e de colocar aqui também as suas dúvidas. Além disso, hoje eu gostaria de agradecer em especial ao meu amigo Pedro Montezuma, que gravou pra gente, que fez a música de abertura do nosso canal. Além disso, ao meu amigo também Felipe, que fez a vinheta de abertura. Muito obrigado. Obrigado vocês também que assistiram. Valeu, galera. Até a próxima.